Era isso que eles queriam fazer, né? Os Gálatas era exatamente isso, mas Romanos 2 vai deixar claro. Romanos 2. Romanos 2, 25. 25. Romanos 2, 25. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Sim. Mas se você é transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Sim. A gente sabe que ninguém pela lei vai ser justificado. Não. Né? Parar nesse versículo e só mostrar isso. Que ninguém pela lei vai ser justificado. Eu vou voltar aqui, mas eu vou só puxar o texto de Gálatas, né? O texto de Gálatas deixa isso muito claro. Ele é muito... Porque, na verdade, lá eles estavam, em Gálatas, eles estavam tentando fazer isso, né? Sim. Olha só, Gálatas 3:11. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, assim, ele está falando aqui que uma coisa que era impossível. Lá em Gálatas 3:11, ele fala exatamente isso. O justo viverá pela fé, porque ninguém consegue cumprir a lei. Então, ninguém vai ser salvo porque cumpriu a lei. O único que foi salvo porque cumpriu a lei foi Jesus. Ele cumpriu a lei toda. Mas ninguém mais cumpriu a lei. O único que foi salvo, não, né? Não estou falando neles. Mas o Jesus foi o único que cumpriu a lei. Isso. Tá? Então, se alguém fosse por isso, seria ele. É. Né? Então, sem querer me adentrar nisso, porque daí a gente vai para outro caminho, né? Sim. Mas daí voltando lá em Gálatas, né? Então, se você circunda e você cumprir a lei, tudo bem, você vai ser salvo. Mas agora ele vai falar, ó, 26, Romanos 2, voltei para Romanos 2. Tá. Não, que eu tinha falado Gálatas naquela hora, só para falar daquele versículo. Portanto, se a circuncisão observa os preceitos da lei, não será a incircuncisão considerada como circuncisão? Né? Ele está falando assim, bom, então se a pessoa não cumprir a lei, então ele não vai ser incircunciso? O que vale a circuncisão? Né? Ele vai falar agora no próximo. E se aquele que é incircunciso por natureza, ou seja, nós, né, cumpre a lei, certamente ela julgará você que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, ou seja, na circuncisão. Nem é a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração. Sim. Pelo Espírito, e não segundo a letra. E cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Sim. Por quê? Se a circuncisão, que é algo externo, ela manifestava algo que deveria ser interno, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, agora, ele está falando que é o contrário. Que, na verdade, é o interno que conta, e não é mais o externo. O Senhor sempre esteve preocupado com o coração do homem. Abraão tinha um coração voltado para ele. E por isso o Senhor coloca essa aliança externa, porque o coração dele era um coração de fé. Lembra quando a gente pega o rol de heróis da fé, os irmãos são exemplos de fé lá em Hebreus 11, a gente vai ver que Abraão é o primeiro. Pela fé. Verdade. Né? Então, ele é o pai da fé, porque ele é o primeiro homem que é colocado como exemplo de fé, né, para nós. Lá naquele rol de grandes homens, mas não por eles próprios, mas porque obedeceram a Deus. Sim. Né? Verdade. Então, mas por que eles obedeceram a Deus? Porque a questão não é que era de fora para dentro, era de dentro para fora. A questão é essa até hoje. O Senhor, ele ganha primeiro o nosso coração, para depois mudar o nosso exterior. Porque se a gente fizer de fora, isso é religião. Toda vez que a gente tenta mudar o nosso jeito de ser, sem mudar o nosso coração, sem Deus mudar o nosso coração, a gente está apresentando, na verdade, a nossa obra para Ele. Como o irmão falou, adoração não é apresentar o que a gente faz para Ele, é apresentar o que Ele fez para nós, Amém. para Ele. Isso mesmo.
Né? E o que ele fez para nós? Então, o que é esse negócio? Né? Olha só esse último versículo, que legal. Porém, judeu, verdadeiro judeu, né? Aquele, ou seja, aquele que tipificava a circuncisão, ou aquele, a gente pode pensar, aquele que vai ser salvo, sim, também. É aquele que é no interior, interiormente. Posso e ler, a circuncisão... Posso ler um versículo? Relacionado ao que o irmão está falando, né? Paulo em Gálatas 3, em Filipenses 3, ele vai dizer assim, versículo 5, versículo 3, porque nós é que somos da circuncisão. Aquele que servimos. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Então, é isso, né? Aqui ele vai falar assim, a segunda parte. E a circuncisão não é externa. Então, Deus não está olhando o que a gente faz por nós mesmos, isso, ou o que a gente faz para os outros ver, ou que é um rito externo. Ele está olhando para o nosso coração. Amém. Mas não é o nosso coração. Ele quer vir morar no nosso coração, porque olha só, ele continua assim, é do coração, mas não é do coração pelo homem, é do coração. Ele fala assim, pelo Espírito. Isso. Ou seja, não é a transformação do coração que o próprio homem faz, mas é a transformação do coração que o Espírito Santo faz. Amém. Mas como que o Espírito Santo vai fazer a transformação do coração? Né? Daí ele fala assim, não segundo a letra, cujo louvor procede dos seres humanos, porque se a gente cumpria a lei, daí pode falar, não, eu cumpri a lei. Então ele está falando assim, não é essa, mas é aquela que Deus vem tratar no nosso coração. E daí vem a questão, então como que o Espírito Santo vem transformar o meu coração? Então essa questão a gente pode ler em Efésios 1. Sim. Efésios 1, vamos ler, vamos abrir nesse versículo porque ele é importante. Efésios 1. Vamos começar no 11. Esse aqui, o 29 também, tem um ali. Posso ver um versículo? Pode. Porém, judeus, aquele você leu o 29, né? Porém, judeus é aqueles que interiormente em circuncisão e a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Aqui em 2 Coríntios, assim, 3, o 6, tá, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se os irmãos quiserem anotar, eu tenho vários textos também então, anotar, né? relacionados com esse estudo, né? Tá bom. Por exemplo, Colossenses 2:11 vai falar dessa questão da circuncisão e do Espírito. Filipenses 3:2, Deuteronômio 10:16, Deuteronômio 30:6, Jeremias 4, versículo 4, aquele versículo que a gente leu de Gênesis 17:9, né? Marcos 3:34, Romanos 9:6, Romanos 7:6, 2 Coríntios 3:6 e Apocalipse 3:6. Eu posso mandar também depois no WhatsApp, isso, né? Uhum. E Apocalipse 2:9 e 3:9. Esses textos vão falar dessa questão da circuncisão, da antiga aliança e do que ela representa na gente hoje. Mas é exatamente isso que o irmão trouxe. Sim. Realmente, a gente, não é o que a gente apresenta para Deus, mas é o que Deus, a obra que Deus faz em nós. Amém. Né? Então é aquilo que o Espírito faz no nosso coração. Agora vamos ler esse versículo aqui. Então no 11, né? Efésios 1:11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido,
receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Daí ele fala assim, olha só que lindo isso. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha que lindo isso. Porque assim, ele fala assim, quando a gente crê na obra de Cristo, que ela é a única que pode nos levar à salvação, nada que a gente fizer pode nos levar, porque isso seria a circuncisão do Antigo Testamento, ou seja, tudo que eu faço para Deus achando que Ele vai aceitar alguma coisa minha. Ele só vai aceitar aquilo que for obra dele no nosso coração. Amém. E aqui isso fica claro. Como que Ele vem morar no meu coração? Tá? Quando eu aceito a obra dele. Então está aqui, ó, no versículo 12, né? Desculpa, 13. Nele vocês, está falando dos Efésios, tendo crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando a gente recebe o Espírito Santo, que ele vai fazer a transformação da nossa vida, quando a gente crê em Cristo. Então, crendo em Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. E ele vem fazer morada dentro de nós. E daí, a Bíblia é tão linda que fala assim, que isso é um selo. Selo na nossa geração, a de vocês é mais difícil entender o que é o selo. Mas a gente colocava uma carta para a amada, né? A gente estava viajando, mandava a carta para a Patrícia, estava lá em Rondônia, do outro lado do país, e colocava um selo. Se eu colocava o selo, chegava a carta, mas se eu não colocasse o selo, a carta não chegava. Porque o selo é aquilo que garante, é que ele fala que é o penhor, que é o valor pago. Então o selo é o penhor. Quando você penhora alguma coisa, já viram aqueles trato feito, né? O cara vai e coloca o negócio, eu quero penhorar minha guitarra. Penhora a guitarra dele lá, fala assim, eu vou te dar R$200. Quando você quiser, você vem aqui, paga 250 e leva a guitarra embora. A garantia, é isso? É uma garantia. Penhor é uma garantia, exatamente. O selo também era uma garantia de que aquela carta ia chegar ao destinatário. E assim também era naquela época, porque assim, o selo eles derretiam cera e os reis tinham um anel, e esse anel eles colocavam selando a carta. Ninguém podia abrir a não ser o destinatário. É verdade. Então, ele entregava aquilo para um homem de confiança, e aquele homem de confiança andava o mundo inteiro para levar aquela carta, e ela chegava onde tinha que chegar. Então, o selo ele é a garantia, ou seja, o Espírito Santo é a garantia de que nós seremos salvos. Nada do que a gente fizer para Deus pode garantir isso. Só a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Sabe por quê? O Espírito Santo é quem faz a obra de santificação em nós. Se a gente for tentar fazer a santificação em nós, é assim, lembra de Romanos? Romanos fala assim, se pelo Espírito mortificares as obras da carne, certamente vivereis. Muito Vamos bom. ler esse texto? Vamos. Romanos 8, né? Sim. Romanos 8, vai falar assim, né? 13. Pois se vocês viverem segundo a carne, ou seja, segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que vem de fora para dentro, segundo aquilo que é a lei, segundo aquilo que vem de fora para dentro, não é de dentro para fora. Não. Não é aquilo que Deus coloca no nosso coração, que a palavra de Deus fala, é aquilo que é a nossa vontade. Se viverem segundo a carne, então onde que a gente vai? Caminharão para a morte. Ou seja, aqui está falando da morte eterna, não é da morte morrer, porque todo mundo morre aqui. Mas aqui está falando da morte eterna. Sim. Então quando a gente anda segundo o nosso próprio desejo, aquilo que a gente acha, ou aquilo que as pessoas falam para a gente que a gente deve andar, então o que acontece com a gente? A gente vai para a morte. Mas se pelo Espírito, olha como isso é importante, mas se pelo Espírito mortificares as obras da carne, não é assim, se você mesmo conseguir mortificar a obra da sua carne, porque isso. A gente não consegue matar a obra da carne, fala assim, não, eu não vou mentir mais, Só eu negando a mim mesmo. esse vício que eu tenho, eu vou parar eu mesmo. Eu fumava, irmãos, isso é uma vergonha para mim, mas eu fumava no início da minha conversão. E eu sofria muito, porque para mim era algo assim, que eu queria parar.
Eu queria parar. Eu ia diante do Senhor e falava, Senhor, eu não quero, mas eu vou parar agora. E parava uma semana. Daí eu não conseguia, ia e fumava de novo. Daí eu falava assim, não, Senhor, me perdoa, eu vou parar. Daí eu parava. Eu prometo. Uma semana, 2 semanas, um mês. Daí o que acontecia? Voltava. de novo. É igual regime, né? Daí um dia. Não é fácil. Eu acho que esse é um os vício. vícios químicos eles são muito difíceis. É, sim. Daí um dia o Senhor me mostrou que eu não podia. Isso. Daí ele mostrou a minha insuficiência. Ele falou assim, Luciano, você não vai conseguir Incapacidade. sozinho. Você não vai. E daí ele falou, deixa que eu vou fazer essa obra em Sem você. nada pronto. E daí eu descansei nele. E aquela obra estava pronta nele. E ele me libertou daquele vício. Tá vendo? Então, eu fui liberto do vício porque foi obra dele. Foi obra do Espírito. O Espírito Amém. Santo mostrou que ele faria aquela obra em mim. Amém. Da mesma forma, todos os pecados são assim. Se a gente falar assim, não vou mais, sei lá, xingar. Não, mas não adianta. Se for acostumado a xingar, vai xingar. Vai. Até que o Espírito Santo trate isso com você. Aí sim. Não vou mais brigar com a Patrícia. Né? Nós é difícil. Só a obra do Espírito Santo, né, meu amor? Você fala assim, eu não vou fazer, que você É daí que faz. É igual, aquilo que eu quero fazer, isso eu não É. faço, mas aquilo. Exato, porque a santificação é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Não. Ela é exclusiva do Espírito Santo, mas ela é exclusiva do homem também. Por quê? Ao mesmo tempo que ela é exclusiva do Espírito Santo, porque a gente depende 100% dele, a gente precisa falar o sim para o Espírito Santo. Amém. E se colocar diante dele e aceitar a obra que ele vai fazer na nossa vida. Não adianta eu falar assim, eu vou dar conta. Mas eu tenho que falar para ele sim, quando ele falar, Amém. eu quero tratar com você tal aspecto da sua vida. Ele fala, então pode deixar comigo que eu vou fazer. Aqui está falando, se a gente fizer segundo a carne, o que vai acontecer? Caminhar para a A morte. gente vai morrer. Mas se pelo Espírito, quando a gente depende do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vem mediante aquilo que é revelado na palavra de Deus. Então a Amém. gente precisa conhecer as Escrituras. Amém. A gente precisa conhecer profundamente as Escrituras para que o Espírito Santo fale para a gente. A gente precisa ler todo dia as Escrituras. A gente precisa meditar nas Escrituras. Amém. Ter ela no nosso coração. Amém. O dia todo. E o Espírito Santo vai trazendo. Aquilo vai sendo alimento para a gente ao longo do dia. E daí o Espírito Santo, então, vai fazendo essa obra. Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Daí o que acontece? Certamente viverão. Vê que lindo? A obra de Deus em nós é exclusiva dele. Isso. Mas ao mesmo tempo que é exclusiva dele, também é nossa. É um mistério. Porque ela depende 100% do Espírito Santo. Mas também depende da gente falar sim. Sim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, a Exato. sua serva, faça a tua vontade. Exato. O Espírito Santo, ele nunca vai fazer a gente fazer algo que nós não queremos. Verdade. Mas ele quer convencer a gente do que ele quer pra gente é melhor. E toda vez que a gente faz aquilo que ele deseja, aquilo gera em nós vida. Amém. Aquilo gera em nós vida. Então, quando a irmã falava de que não tem, é judeu, é grego, é gentil, é brasileiro, é argentino, é homem, é mulher, né? Lá em Gálatas vai falar isso também, não tem diferença. Não tem. Todos nós, se crermos na obra de Deus, né? O Espírito Santo vai morar em nós. Amém. E se ele vem morar em nós e a gente disser o sim para ele, né? A gente anda pelo Espírito e ele faz a obra dele em nós. Amém. Você estava falando de obras, né? Aí tem em João 6, ali 24, que... Ah, tá. Então, 28. João 6, 28. Então lhe perguntaram, o que faremos para realizar a obra de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que vocês criais naquele que ele enviou. Então eles disseram, que sinais o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O Senhor, que é o Senhor,
pode fazer. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus lhes ou comer o pão do céu. Amém. A obra é essa, né? Criais daquele que enviou. Que enviou. Pronto. Então, mas ao mesmo tempo que, para quem está de fora, porque que ele está falando aos fariseus, Sim. para quem está de fora ele faz isso, no 9:4, ele vai falar para os seus discípulos. 9:4. Ele vai falar assim, ó, 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem e ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, para os seus discípulos, ele fala assim, peraí, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Né? Mas, primeiramente, não tem obra se não for nele. Amém. Sem mim, nada podeis podeis fazer. fazer. João também vai falar isso. Sem Cristo, a gente não pode fazer nada. Qual que é o capítulo mesmo? 14? O 15. 15. 15:4. 15:4. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tá vendo? A obra que a gente tem para fazer é estando nele. Permanecer nele. Com os judeus, aqueles que não tinham ele ainda, o que ele fala? Sem mim, nada Nada podeis podemos fazer. Né? E o pai é o agricultor. Daí ele fala, não, desculpa, lá atrás, que a irmã leu, que a obra de Deus é essa, que criar naquele que ele enviou. Daí a gente está nele. Estando nele, daí assim, Versículo 5. versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhará, lançando no fogo, o queimam. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. A gente só permanece em Cristo quando a palavra dele permanece na gente. Sim. Pedirão o que quiserem, Sim. e isso lhes será feito. Feito. Amém? Amém. Porque se a palavra também estiver em nós, nós não vamos pedir nada para o nosso prazer, mas Sim. Sim. porque é Verdade. celestial, né? Sim. Glória a Deus. Muito bom. Maravilhoso. Eu me lembrei do o irmão falando, né? Me lembrei de Romanos 8, versículo 1. Diz: agora, pois, já nenhuma condenação há, aí é condicional, para os que estão em Cristo Jesus. E é interessante. Amém. Porque se nós lêssemos todo o contexto anterior, por que ele diz nenhuma condenação há? Porque justamente ele vai mostrar a partir do capítulo 3, né? Na verdade do capítulo 2, na verdade do capítulo 1. Você lê Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai mostrar a história da situação do homem. Paulo, no último capítulo 7, o anterior a ele, vai mostrar que nele não habita bem. E encontra uma lei nos seus membros que nos leva cativo a fazer o que ele não quer. Então, ele é servo com a mente do Senhor, mas no corpo ele é escravo do pecado. Mas ele disse, aí ele fala assim, quem me livrará? Ele exclama, né, no versículo 7. É bom ler esse, né? 7, Romanos 7, versículo 24. Miserável. Ele diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas ele vai dizer, agora, pois, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. E a chave, irmãos, é nós percebemos isso. Porque ninguém podia estar em Deus. Isso que nós precisamos lembrar. As pessoas tinham a lei para cumprir. E quando se relacionavam com Deus, tinham que cumprir a lei. E teve alguém que conseguiu cumprir a lei? Ele falou, só Jesus Cristo. Então todas as pessoas se encontravam que a lei condenava elas. Portanto, não podiam estar em onde? Em Deus, ou agradar a Deus. Agora, quando Jesus vem e ele morre na cruz, ele põe ponto final a esse homem pecador. Na morte dele, destrói aquele que é pecador. Então, diante de Deus,
você lembra aquela expressão que diz, né, que ele tirou nossos pecados? A melhor expressão é que na morte dele nós morremos. Porque tirar o pecado é quando remove aquele que peca. Quando Deus remove o pecador, em Cristo Jesus nós tornamos nova criatura. Por isso que as coisas velhas, que é o velho homem, já passaram. Todas são feitas novas. Quem que é o novo? O novo homem. Por isso diz, agora pois, quando você enxerga isso, que agora em Cristo nós temos uma nova vida, nenhuma condenação há. Quando estamos nesse novo homem. Agora, quando nós não estamos no novo homem, vamos falar o contrário agora. Toda a condenação tem. Quando nós estamos andando por nós mesmos, nós estamos debaixo de condenação. Olha que impressionante. Por isso que, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando o Espírito veio, ele ia convencer o mundo de pecado. Irmãos, não tem o melhor sentimento que você se sentir indigno. Não sei se já aconteceu com os irmãos. Mas às vezes você vai diante de Deus e se sente... Parece que... Você já viu aquele motor sem óleo? Você já viu como o som do motor? Não? Como que faz? Você já escutou o motor? Ele sempre coloca óleo. Meu pai era mecânico, né? Meu pai era mecânico e chegava... faz... Puf, rebenta o motor. Quando não tem... Óleo. Então, quando você vai diante da presença do Senhor, é como aquele motor sem óleo. Você faz um barulho esquisito. Não tem coisa mais linda que você acende o carro e ele fica redondinho, né? Não fica? Você já escutou um motor redondinho? Agora, quando você escuta um motor, faz um monte de barulho, né? Você fala, esse motor aqui não vai, né? Vai fundir. Às vezes nos encontramos assim o nosso coração diante de Deus. Nos sentimos em condenação. E não tem coisa melhor, porque é o Espírito que mostra isso. Porque o Espírito quer que nós, em primeiro lugar, percebamos que nós não estamos nele, que nós não estamos em Cristo. Tem um versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Olha que lindo que é aquele. Irmão, eu quando eu encontro em condenação em mim mesmo, eu faço igual Paulo, miserável que sou. Amém. Quem me livrará? Eu falo para mim mesmo. Quem me livrará do corpo dessa carne? O duro é quando não percebe, né, irmão? Parece que está tudo bem. Não, aí... então, mas eu percebo. Ó, versículo 5. Desculpa, 2 Coríntios? 13, 5. 13. É que o portunhol meu, né? 13. Segunda. 13, 5. Aqui o Paulo, ele vai, depois que falou tudo que falou, porque aqui é extraordinário, segundo de Coríntios, né? Ele conclui dizendo, examinai-vos a vós mesmos se realmente está na fé. Olha que impressionante essa frase. Então é a gente mesmo. Ah, você viu? Ó, examinai-vos a vós mesmos se estáis, em outras palavras, se estáis em Cristo. Porque, veja bem, se você não está em Cristo, você tem toda condenação. Ou seja, você vê, então o que o Espírito faz? Nos convence, nos mostra o pecado. Quando você está andando sem luz, parece que está tudo bem. Mas quando você, num momento, o Espírito vem e te mostra que você está em pecado, você está fora dele, então aí vem o examinar. Diz, examinai-vos a vós mesmos se realmente está na fé. E olha essa expressão, provai-vos. Olha que impressionante. Se tem uma coisa que Deus faz, irmãos, é provar. Lembra lá em 1 Coríntios 4, não vamos lá, mas 1 de Pedro 4, ele vai falar assim, versículo 12, eu vou falar assim de memória. Aí assim, fala assim, alegrai-vos, irmãos, na medida, não é assim, capítulo 4, versículo 12, 1 de Pedro, eu vou ter que ir lá. Melhor, né? Melhor, né? 4, 12. Eu vou falar assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a quê? A provar vós. Viu? Então, tem uma coisa que o Espírito faz, e você prova você mesmo se está na fé. Prova você se está em Cristo. Prova em teu interior, você está em Cristo, está na fé ou não? Então, graças a Deus pelo Espírito. Amém. Porque essa é a função dele. Arguir nosso interior.
iluminar nosso interior, Amém. para que nós possamos nos arrepender. Ele convencerá o mundo. Ele fala sempre assim, esse para o mundo, gente. Ele convencerá o mundo de pecado, de juízo e justiça. Irmãos, eu preciso ser convencido todos os dias de pecado, de juízo e de justiça. Ele vai fazer isso. Que Ele faça no meu coração todos os dias para que eu possa me arrepender. Irmãos, porque quando nos arrependemos, o que nós vamos fazer, irmãos, quando arrependemos? Vamos andar por nós mesmos ou vamos voltar para Cristo? Tá vendo? Examinai-vos. Olha como termina 2 Coríntios. Termina com esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. E ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Diz, provai-vos a vós mesmos. Ó, e ele vai fazer uma pergunta. Não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Olha que coisa. Irmãos, Jesus Cristo está em nós pelo Espírito. Mas não adianta que Ele esteja em mim se eu não ando nele. Que o irmão leu agora, assim, João 15, né? Sim. De que adianta Ele estar em mim e eu não estou andando nele? Por isso que o arrependimento é para voltar para o Espírito, voltar para a fé, voltar para Cristo, para andar nele. Deus seja louvado. Amém. O contrário já foi aprovado. Olha, sabe essa frase aí? Impressionante, hein? Muito bem, irmão. Eu não estou conseguindo encontrar. Enquanto o irmão falava, me veio um versículo que eu li essa semana passada, não me lembro muito bem, está em Atos, mas eu não consegui achar. Qual? Que fala assim, que eles se uniram a Cristo. Que alguns se converteram e se uniram. Ah, que lindo versículo esse. Eu não lembro se a palavra era uniram, mas a ideia é essa, sabe? Realmente agora não. Desses 7, não, irmão? 3. 17:3. Alice não está primeiro, falou 12. Ah, ela falou outro. Não, mas acho que não era. Não, mas tem aqui um versículo que não disse se uniram a Cristo, disse se uniram a Paulo e Silas, né? Ah, não. Não é? Não me recordo agora. Mas esse processo é um processo de o Senhor vir habitar em nós. Né? Amém. A gente se unir, a gente estar em Cristo. A gente estar em Cristo é Ele estar em nós. Amém. Né? É recíproco essa questão. Então a gente se une a Cristo quando o Espírito Santo vai morar em nós. E esse é o selo que vai nos garantir que no dia que Ele voltar, a gente vai estar entre aqueles que vão dobrar o joelho. Mas que vão dobrar o joelho, mas que já dobraram antes. Amém. Porque alguns vão confessar e vão dobrar o joelho, mas daí vai ser tarde. Todos vão fazer isso. Até o pior, todos vão fazer. É que você leu ali, buscar o Senhor enquanto que vem à noite, você leu ali? Eu li? Eu achei muito interessante, né? Então, por isso que a gente fala assim, a gente tem que buscar Cristo enquanto podemos achar, né? Enquanto é dia. Porque vai chegar a época que vai tirar dos gentios, né? E vai voltar para os judeus. Então, agora a gente tem que aproveitar tudo agora, né? Hoje é o dia. Não é o amanhã, é hoje, é o agora, né? Porque amanhã eu não sei. A irmã falando, me vem aquele texto de Hebreus 3, que é fantástico, né? Hebreus 3, que vai falar assim: hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração, como foi no dia da provocação. 3:7. João 3:7. Hebreus. Não, Hebreus 3:7. Ele vai falar assim, ó: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, quando que é o tempo? É hoje. É ontem? Não, hoje. É amanhã? Hoje. Não é hoje. Quando o Espírito Santo fala com a gente. É Isso. hoje. Hoje. Se ele falou ontem, a gente tem que ter obedecido. Se não obedeceu, ele vai falar hoje, a gente obedece hoje. Isso. A gente até conversou isso uma vez, né, mano? Dos arrependimentos que a gente tem de não ter obedecido. Né? E acho que todo mundo tem uma experiência assim. Eu, pelo menos, tenho. Irmão, você está falando assim, hoje, né?
O hoje não é agora, é o hoje não, é agora, né? Porque hoje você está aqui. Agora, daqui a pouco você não está mais. Sim. E Hoje, agora? se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram pondo à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Então ele está se referindo àquele episódio onde o povo não quis entrar na terra prometida. Ele já tinha falado, entra. O que eles falaram? Não vamos entrar porque o povo é muito grande, porque, por vários motivos. O que o Senhor faz? Ele não deixa aquele povo entrar depois. Então o Senhor ele dá um tempo que ele chama de tempo aceitável para a gente. Que é assim, hoje. Amém. Hoje ele está dando essa oportunidade para cada um de nós. Amém. Amanhã pode ser tarde. Não é ontem, é hoje. Quando o Espírito Santo fala no nosso coração. Amém. Esse é um tempo aceitável. Amém. É porque ele está falando. É isso que eu quero. Amém. Amém? Olha o 12, irmão. O 12. Do capítulo 3. Tende cuidado, irmão. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama novamente hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo. Olha. Participantes de Cristo. Amém? Se de fato guardarmos firmes até o fim. Olha a frase aqui. A confiança que desde o princípio tivemos. Isso que tem que guardar. Que é fé, né? Guardar fé. Enquanto se diz hoje novamente. Se ouvir sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Amém. Amém. Para receber a coroa naquele dia. Amém. Glória a Deus. Ele vai falar ainda de novo lá na frente, né? Vai, né? No versículo 4, 7. De Sim. novo determina certo dia. Qual que é o dia? Hoje. Hoje. Falando por Davi muito tempo depois. Segundo antes tinha declarado. Hoje. Se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém. Amém. É hoje. Agora, né? Agora mesmo. Amanhã, daqui a pouco a gente não sabe, né? A gente dorme e não amanhece mais. Amém. Então, Oportunidade. Mas é isso. Amém. E se eu não acordo amanhã? Um amigo nosso, que era da Batista, já está com o Senhor. Irmão muito precioso. O irmão Guigui. Ali chamava ele de vô. Tão querido que era. De vovô Guigui. Ele contava uma história que ele era carioca, né? Então tinha todo aquele sotaque carioca e tal. Uma vez preguei para um rapaz, daí eu levei ele, a gente foi da igreja e ele escutou o evangelho e ele saiu. não, eu pedi para E daí ele falou, uma decisão. faz uma decisão. Daí ele fala assim, ele falou assim, não, quando eu tiver velho, quando eu tiver para morrer, eu faço a decisão. Agora é cedo, eu preciso viver minha vida, curtir e tal, não sei o quê. Ele sai e ao mesmo tempo que ele sai, isso o irmão Miguel falando. Então eu creio porque o irmão era. Ele sai e depois de algum tempo depois ele é atropelado. Eles ouvem um barulho na esquina da igreja. Olha, ele que morreu. Morreu. Não, o irmão Guigui. Não o irmão Guigui, esse rapaz. O irmão Guigui era um homem do Senhor. Ele tinha o dom de evangelismo, sabe? Ele sentava perto da pessoa e começava a evangelizar já. Muito engraçado. Ele Que tinha. eu contei aquelas histórias para vocês de quando eu tomava o Dormonide lá e ficava, né? Ele quando ele tomava, quando ele ia fazer esses exames, ele começava a pregar onde ele estava. E aí ele levantava e queria pregar para todo mundo, grogue do jeito que ele estava, e ele falava assim, vai morrer, você não vai pro inferno. E aí, grogue, ele entregava o Senhor até grogue. Mas ele contava essa história e daí me vinha isso, né? Quando é o tempo aceitável? Mas eu já vi jovem falar, isso é igreja é para velho. Que o jovem, né? Vai não deixar para servir o Senhor quando for velho. Sempre o jovem. Provérbios 13. Lembra do teu Criador? Não, Eclesiastes 13. Eclesiastes. Amém. Amém.
Deus. Amém. E Provérbios diz, aquele que me deu ouvido, andará seguro sem temor. Amém. Amém. Então, seu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Meio do louvor em Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Amém. Vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem Amém. Glória a Deus. Amém. por glória e graça e a tua misericórdia Obrigado, Senhor. sobre as nossas vidas, Obrigado. pela tua obra, Senhor, Sim, Senhor. pela salvação que temos em ti, Senhor Amém. Jesus, pelo teu Santo Espírito que sela os nossos corações, Sim, Senhor. que nos santifica Amém. e que nos direciona, Senhor, a Sim, tua Senhor. vontade. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito em nós. Amém. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a tua voz, Sim, em meio Senhor. à tua palavra, Amém. em meio ao teu Espírito, Senhor, que Sim. ele vivifique essa palavra em nós Amém. e que ela possa se tornar vida realmente, Senhor. Sim, Senhor. E assim manifestar a tua obra através da nossa vida. Amém. Para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Nós Sim. pedimos em nome de De Jesus. Jesus. Amém. Sim, amém. Sim. Te pedimos, Senhor. Amém. Senhor, por esse grande Salvador e Senhor de nossas almas. Amém. Nessa noite nós queremos te agradecer por esse conhecimento da tua pessoa. Amém. Essa plena sabedoria do conhecimento dele Amém. que está sendo revelado no seu coração. Obrigado, Senhor. Queremos prosseguir firmes em te conhecer. Amém. Ser aqueles que perseveram até o fim. Obrigado por essa exortação e essa lembrança de quem nós somos. Amém. Nós não somos pessoas comuns. Hoje nós somos aqueles que têm o Espírito morando em nós. Amém. Ensina-nos a andar pelo Espírito. Amém. Amém. Ó, queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo santo, pelos irmãos, por essa comunhão. Amém. Queremos te apresentar cada família, cada irmão. Amém. Guarda-nos durante essa semana. Que o Senhor nos guie a toda a verdade e Amém. nós possamos perseverar na fé. Cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.